Sai daqui. Sai. Sai daqui. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Um abraço aí para o terceiro A que pediu para eu gravar esse vídeo sobre a Era Vargas. E vamos para a aula aí sobre a Era Vargas, beleza? Galera, o nominado período Era Vargas, quando a gente vai trabalhar isso, se diz respeito a 15 anos do respectivo governo de Getúlio Vargas. Contudo, nós não podemos definir basicamente que a Era Vargas se acaba no ano em que Vargas vai, por fim, sair da presidência, né? Porque até mesmo quando... se eu não me engano, Fernando Henrique foi eleito, na posse dele ele fala que naquele momento as tendências da Era Vargas chegariam ao fim. E até mesmo quando a Dilma é reeleita lá, ela diz que as tendências de Vargas voltaram ao poder. Então a gente tem essa ideia de uma Era Vargas, dos conceitos de Vargas, que pode ir muito além desses 15 anos que a gente vai trabalhar aqui hoje, beleza? Mas vamos deixar claro que quando a gente fala em estudo histórico na Era Vargas, se denomina esses períodos de 15 anos aí que Vargas vai estar no poder. E para a gente falar a respeito da Era Vargas, vamos dividir ele em três partes aí para você conseguir entender melhor. A primeira parte vai ser o governo provisório. A segunda parte a gente vai chamar de governo constitucional e a terceira parte a gente vai chamar de Estado Novo. Então vamos lá, começando a falar aí a respeito do governo provisório. Vargas vai chegar ao poder aí em 1930 após um golpe de Estado. Por que um golpe? Muita gente fala, não foi golpe, mas foi golpe por um simples motivo. Quebra a Constituição que existia. Então é um golpe de Estado. Se quebra a Constituição é golpe, ponto final. Vai ter gente aí chorando, falando não é golpe, mas é golpe sim. Quebrou a Constituição que existia, é um golpe de Estado, ponto, acabou, o assunto encerrou. E tchau, beleza? E no momento em que Vargas vai assumir a presidência aí com o apoio dos militares, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser abolir a Constituição que existia no país. Essa Constituição ela vinha atuando desde 1891. Em 1930 ou 31, não me recordo agora certinho, mas Vargas, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser abolir essa Constituição que estava em vigor para ele ter mais poderes em suas mãos e organizar o país do jeito que ele preferisse naquele momento, beleza? E acabando com a Constituição, ele podia organizar as coisas como ele preferisse. Então ele acaba com o Congresso Nacional e ele vai colocar representantes em cada estado que ele bem quiser. Se eu não me engano, na verdade eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Eu não sei porque eu estou falando se eu não me engano, mas enfim, ele só não vai trocar o governador, o comandante, não sei como é que se denominava na época, do estado de Minas Gerais. Por quê? Porque ele gostava dele, achava ele muito bonitinho, fofinho e deixou ele lá. Tá bom? Então, ele vai trocar todos os comandantes de todos os estados brasileiros, menos o de Minas Gerais, colocando pessoas da sua confiança e que ele achava que deveria estar no poder naquele estado para que ele tivesse maior controle sobre a situação do país. Só que em São Paulo a galera vai ficar meio pistola com ele, vão ficar muito puto, porque ele colocou João Alberto Lins de Barros lá e a galera não gostava dele. E daí todo mundo estava se revoltando e começou uma insatisfação com o governo por causa do representante que ele tinha escolhido para São Paulo. E aí começam pequenas tendências revolucionárias dentro do estado de São Paulo que a gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente. O interessante aqui é a gente saber que essas pequenas revoltas dentro do estado de São Paulo vão levar em 1932, se eu não me engano em junho ou julho, a Revolução Constitucional. Ou melhor, me corrigindo, é Revolução Constitucionalista.
E o que é legal a gente ver nesses primeiros anos já do governo Vargas e conforme vai se dar o desenvolver da era Vargas, a gente vê esse tenentismo perdendo o poder dentro do Estado, ou seja, as figuras do Exército vão começar a sair dos poderes públicos. Eles vão começar a se afastar, voltando para os seus próprios núcleos individualistas, e aí esse poder do tenentismo vai caindo por água abaixo, e isso é algo bastante interessante dentro dessa estrutura do governo que era apoiada pelos militares. Porém, o início da era Vargas foi bem conturbado. O Brasil passava por uma crise. O maior produto de renda financeira para o Brasil era o café, e o café vinha numa caída mundial aí do consumo ou do valor dos produtos, e o Brasil vinha entrando num buraco sem fundo. Então, Vargas vai tomar uma medida que vai funcionar muito para manter ele no poder durante todo o período até 1944, quando é que vai ter fim essa política. Eu chamo de política do café, tá? Uma política onde o Estado vai interferir nessa compra do café. Como assim? Como o café era a maior economia, que produzia maior economia para o Estado brasileiro em si, o governo, vendo que essa crise estava abalando as estruturas, o que ele fez? Para não descontentar uma elite forte, ele vai se organizar e ele vai comprar o excedente de sacas que sobrar da produção de café. Como que funcionava isso? Então os cafeicultores iam exportar o que eles conseguiam e o excedente que sobrasse, o próprio governo brasileiro compraria. Ah, mas eles tomaram café pra caralho então, né? Não, eles não tomaram café pra caralho. Eles compravam esse café e queimavam esse café. No total desse período, galera, até 1944, quando teve fim essa política de compra do excedente de café, o Brasil queimou basicamente o que era consumido no mundo durante 3 anos. Então imagina, foi queimado muito café aqui no Brasil durante essa política do café, onde se comprava o café para se manter a economia. É legal porque essa ideia continuou sustentando o mercado dentro do Brasil. Então o dinheiro tinha giro, as coisas continuavam fluindo, e isso foi muito importante para manter Getúlio no poder. Visto que isso se inicia bem no começo ali de quando ele entra nessa primeira fase de um governo provisório, então consolida as bases para esse governo continuar seguindo em frente. E nesse primeiro momento a gente tem que destacar aqui mais 2 coisas extremamente importantes que Vargas fez ainda no governo provisório. A primeira, e até se bobear é a mais importante, mas não vai ser a mais marcada na história de Getúlio, porque a gente vai ter as leis trabalhistas, né? Vai ser ele mexer com a educação brasileira. Ele vai criar aí o Ministério da Educação e da Saúde, aonde ele vai mudar todo o sistema pedagógico de ensino do país, visando o conhecimento. Então ele vai criar a ideia de que a educação é para o crescimento intelectual de uma sociedade. Lógico que se a gente pegar e ler historiadores importantes, por exemplo, aqui citando Boris Fausto, ele vai falar que essa educação tinha base na ideia de se formar uma elite mais preparada intelectualmente para a sua elite mesmo, entendeu? Só que essa educação vai abranger um contexto geral, gostem ou não, porque já é um passo, uma melhora na educação. Mesmo que ela tenha o objetivo de deixar uma elite mais intelectual, a educação está em pleno desenvolvimento, e isso é extremamente importante. Além de se criar um ministério especificamente para cuidar da saúde e da educação, que é fundamental. Nessa educação a gente também vai ter duas coisas separadas, né? Vai ter o ensino normal e vai ter o ensino humanista. O ensino humanista, ele é um ensino para quem quer continuar os estudos, quem quer se tornar, ir para a universidade e continuar suas pesquisas, o seu conhecimento ou sua profissão.
O ensino normal não, ele tinha 2 anos a menos e você concluía e acabava. Já o ensino humanista você continuava para se preparar para a universidade e ter um ensino mais completo, vamos falar assim. Também é interessante que se desenvolve o incentivo ao estudo universitário, as bases das estruturas universitárias no Brasil e vai focar nesse ensino superior aí em pesquisa e ensino. Ou seja, vai ser focado as duas vertentes, e isso é muito legal porque a pesquisa, afinal de contas, é para gerar lucro para o próprio país, mesmo que o atual governo desvalorize isso. E a marca que vai ser a mais marcante desse governo e ainda se constrói no período inicial ali, ainda quando o governo era provisório, foi a criação das leis trabalhistas. Ou melhor, uma criação da legislação trabalhista. Em 1930, nós temos a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Esse ministério, ele engloba os três juntos, tá? Mas ele tem muita importância porque ele vai mexer com a economia, com o trabalhador em si e organizar tudo. E aí, as leis de proteção ao trabalhador passam a regular tudo, inclusive mulheres e crianças que não eram colocadas nessas leis trabalhistas até o momento. Também a carga horária de trabalho máxima diária passa a ser de 8 horas por dia e você teria direito a descanso semanal e também a férias remuneradas, que é algo que você que está assistindo aí com certeza quer, né? Mas vamos deixar claro que todas essas ideias belíssimas só vão ser colocadas em prática 100% com a criação da CLT lá em 1943. Mas tudo começa ali com a criação do Ministério, em 1930. E nessa área, já que a gente está falando do trabalhador, é legal lembrar que em 1931, Getúlio Vargas basicamente legaliza o sindicato. O sindicato serve para proteger o trabalhador, né? Só que, contudo, o sindicato é uma espécie de órgão público. Ele não pode ser privado de cada setor. Então, o sindicato ele tem o controle do ministério, porém existe o sindicato em prol do trabalhador. Isso também é interessante a gente lembrar. Getúlio Vargas, por causa das criações das leis trabalhistas, vai ficar conhecido aí como o pai dos pobres. E ele é conhecido até hoje por esse nome por causa das leis que ele consolida sobre os trabalhadores, protegendo os trabalhadores. Tais políticas tendem a mostrar ele como um governo populista, tá? Mas existe controvérsias a respeito a isso. Contudo, a maioria dos historiadores sim concordam que o governo dele foi um governo populista. Para você que tiver mais interesse em saber o que é um governo populista, procure aí, porque senão a gente vai perder muito mais tempo aqui falando a respeito disso. Não dá para a gente passar dessa primeira fase, da fase do governo provisório, tá? Sem falar da Frente Negra Brasileira, que era um movimento negro organizado com o intuito de tentar combater o racismo e a opressão que os negros sofriam na sociedade. Essa Frente Negra Brasileira, também fica conhecida aí como FNB, ela é uma frente de movimento negra aonde buscava se trazer o conhecimento aos negros. Eles tinham escolas, fundações, onde ensinavam inglês, ensinavam a ler e escrever, ensinavam matemática, basicamente traziam a educação para os negros, coisa que a sociedade em si ignorava de se ajudar. Tanto que Getúlio Vargas vai dar um apoio, vai elogiar essa frente que eles têm. E, contudo, eles gostam também de Getúlio Vargas, ao contrário dos comandantes anteriores, por causa principalmente das leis trabalhistas que Getúlio Vargas vem criando e ajudando os trabalhadores que, em sua maioria, eram negros, né? Sofriam a opressão no dia a dia, no trabalho e etc. Então, FNB, que é o maior movimento negro dessa época, onde é formado por uma elite negra, que na verdade não é necessariamente uma elite, e sim negros que tinham um domínio da escrita e da leitura, se organizavam para ajudar a combater o preconceito, o racismo, as dificuldades negras no dia a dia. E é legal saber que essa frente existia, que era uma frente forte e que
ela estava ao lado também de Getúlio Vargas. E começando a entrar aí já no período constitucional do governo Vargas, um pouquinho antes, em 1932, Vargas vai organizar aí um novo Código Eleitoral, aonde organizaria melhor quem poderia votar, quem não poderia votar. E entre algumas novidades que vão surgir, estão destacadas 4 que eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, criava a Justiça Eleitoral para contribuir às fraudes eleitorais. Isso é muito importante para combater as fraudes. Lembra que lá na política do café com leite tinha muita fraude eleitoral, tá? Segunda, institui o voto secreto, principalmente para minar a influência dos coronéis sobre os eleitores, que nós já trabalhamos lá atrás sobre a influência dos coronéis sobre as pessoas que ele trabalhava, né, e que ele comandava na região do trabalho e etc. O quarto ponto, reduzia de 21 para 18 anos a idade mínima para se votar e garante também aí o direito ao voto das mulheres, que já era uma pauta feminista que vinha há muito tempo em vigor, aí, o povo batendo na mesma tecla, queria votar, queria votar. Quem que fica impedido de votar ainda nesse período? Analfabeto e soldados ainda eram proibidos de votar, beleza? Aí em 1933 vai reunir uma Assembleia Constituinte para decidir o futuro do país, aonde vai começar a se organizar a Constituição de 1934. E em 1934, Getúlio Vargas vai ser eleito presidente por essa Assembleia Constituinte, pelos constituintes, né, de cada estado. Vão nomear Vargas como presidente e, segundo a nova Constituição que vai entrar em vigor, daqui 4 anos, ou seja, em 38, teria uma eleição e, respectivamente, trocaria o presidente ou continuaria o mesmo, dependendo do que o povo elegesse. Assim como no período da política atual, o governo constituinte, desde o governo provisório e todo o período do governo constitucional, vai ser marcado por uma polarização política tremenda. Exatamente igual nós estamos nos dias atuais, tá? Com a direita e a esquerda. Nós vamos ter 2 frentes muito fortes de movimentos de direita e esquerda nesse momento. Da direita, nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, a famosa AIB. E na esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, famosa ANL. Isso se identifica muito com o momento em que a Itália vivia o fascismo, essa polarização política. Então essas ideias políticas têm muito a ver com as ideias fascistas que vão surgir no período lá na Itália. É interessante também lembrar que a ideia da legislação brasileira a respeito do trabalhador vem de ideais que Getúlio Vargas pegou lá de Mussolini. Não quer dizer que ele copiou, tanto que Mussolini elogiava as leis trabalhistas do Brasil. Mas ele se inspira no que está acontecendo lá na Itália fascista nesse período. A AIB, ela tinha um pudor muito mais fascista do que a esquerda propunha como os ideais mais liberais nesse momento. Então, os papéis meio que estavam invertidos nesse momento, né, na questão do liberalismo. Porque quando a gente fala numa esquerda, a ideia liberal tende a ficar um pouco afastada na esquerda atual, né? Mas nesse momento, a Ação Integralista Brasileira, que era a parte direita, que estava lutando pelos ideais da direita, se aliava muito com os ideais fascistas que existiam na Itália e se inspirava muito nas teorias e ideias que Mussolini pregava lá na Europa. E para você ver como essas coisas se alinham, presta atenção nisso. O lema dessa galera era Deus, Pátria e Família. E dentro disso vinha ideias claras de um movimento com caráter, com sentimento extremamente nacionalista, anticomunista, antiliberal e que, por incrível que pareça, era contrário aos moldes capitalistas externos que existiam no mundo. Os integralistas, eles defendiam o controle do Estado sobre toda a economia e o fim de instrumentos democráticos, como, por exemplo, a pluralidade partidária, ou seja, vários partidos, e principalmente a democracia representativa, eleita pelo povo.
E as ideias do movimento integralista vão ficar tão fortes que em 36, quando teve as eleições de municípios, né, muitos e muitos vereadores e prefeitos dessas tendências foram eleitos, tá? Em contrapartida, a Aliança Nacional Libertadora vai surgir em 1935 e ela tem como líder Luiz Carlos Prestes, que você provavelmente já deve ter escutado aí. Ela tinha ideais nacionalistas, porém ela tinha um ideal anti-imperialista. Ela tinha ideias de não pagar dívidas externas, fazer uma revolução no país. Ela era uma tendência muito mais progressista ao lado da esquerda, tá? Dos ideais revolucionários mesmo. Tanto que ela vai começar a ganhar muita força. E muitos partidos, como o PCdoB na época, vão se identificar muito com essas ideias da Libertadora. Ela vai ganhar tanta força que Getúlio Vargas vai começar a temer o que podia acontecer e vai tornar essa Aliança Nacional Libertadora um movimento irregular no país. Ou seja, ele não poderia mais existir, ele é ilegal participar dele e ele existir. Tanto que em 35 eles vão tentar tomar o poder em algumas cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, Salvador, se eu não me engano também, e eles vão tentar tomar em mando de uma revolução comunista. Lógico que não vão conseguir, mas esse é um dos pontos que leva Vargas a tornar isso ilegal. Nessa revolução, Prestes vai preso junto com a sua esposa e a sua esposa acaba deportada para a Alemanha nazista, se eu não me engano, em 1936. Lá ela vai ficar presa e vai ser executada nos campos de concentração posteriormente, quando eles vão ser desenvolvidos lá na Segunda Guerra Mundial. E em 37 aí, quando esses estopins vão começar a acontecer e a suposta força comunista ia tomar o poder, ia tomar o Estado, Getúlio Vargas vai lá, faz um pronunciamento, ele fala que forças comunistas irão tomar o país e que é preciso um presidente forte para lutar contra essas forças comunistas que estão se organizando e é necessário um governo forte lá na frente, onde acontece novamente um golpe de Estado. E Getúlio Vargas, em vez de ser substituído por um novo presidente escolhido pela população brasileira, vai continuar no poder. E tanto que ele vai continuar no poder que ele vai usar os militares para acabar com o Congresso, vai expulsar todo mundo. E agora vai fazer um governo mais autoritário. Segundo ele, seria um regime forte, de paz, justiça e trabalho para a nação brasileira. Ele ia organizar e colocar a rédea nesse burro e guiar o país para frente como ele vinha fazendo aí durante todos esses anos. E pelo rádio ele declara o fim das eleições e fala que surgiu o Estado Novo. E aí logo depois foi colocada em prática uma nova Constituição que ficou conhecida como Polaca, porque ela tinha fortes traços identificáveis na Constituição polonesa, tá? Com muitos ideais fascistas em jogo, e ela entra em vigor colocando muita pressão sobre o povo. As garantias individuais foram suspensas, foram suspenso o direito às reuniões, a população ficou proibida de se organizar e reivindicar os seus direitos, ou seja, nós estávamos sobre uma espécie de ditadura. Então, vamos para a última parte, o Estado Novo. Vargas passou a governar por decreto de lei. Ele vai acabar com todos os partidos políticos existentes no nosso território nacional, incluindo a ação integralista que ajudou no golpe de Estado aí que aconteceu agora quando Vargas vai se manter no poder. E essa ideia do novo Estado se dá principalmente na ideia de se construir a nação ao molde como ela deveria ser construída. E quem seria o tutor para construir essa nova nação seria o novo Estado, que é o que Vargas falou lá atrás. Que o Estado Novo seria um regime forte de paz, justiça e trabalho. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Aí o governo cria o DIP, que é um departamento de imprensa e propaganda. Para quê? Para fazer o mesmo que a Alemanha nazista fez.
controlar o conteúdo que devia ou não ser censurado. Controlava todo o conteúdo que era colocado à população, ou melhor, colocado à disposição da população. Assim, Getúlio Vargas, além de controlar o conteúdo que era exposto, ele também conseguia manipular as propagandas a seu favor e crescer o controle e o poder do seu Estado, da sua política que estava sendo imposta. E aí vamos falar um pouquinho sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente já conseguiu notar aqui que o governo Vargas em si tem coisas muito semelhantes ideológicas com o nazismo e com o fascismo da Itália. Ele colhia muito desses frutos. Então é lógico que ele tinha algum apego a esse tipo de ideologia. Lógico que a gente pode notar isso, fica nítido, porém ele até fez elogios a alguns sucessos de ataque nazistas na Europa. Contudo, quando a guerra se desenrola, o Brasil não podia falar, estamos do lado aqui dos alemães. Por quê? Porque nós tínhamos uma relação econômica com os Estados Unidos. E isso impediu que a gente se aliasse com os nazistas. Essa é a verdade. Porque se dependesse de Getúlio Vargas, nós estaríamos aliados, sim, sem dúvida nenhuma, não adianta falar que não, com a Alemanha nazista e a Itália fascista. Porque eram ideais constantes no pensamento de Vargas. Mas o que impediu isso? Primeiro, o incentivo e a amizade, vamos falar assim, econômica com os Estados Unidos. Estados Unidos estava ajudando o Brasil a se industrializar. Então tinha investimentos econômicos aqui e nós não podíamos quebrar com as alianças econômicas que nós estávamos criando. Então isso impediu que Getúlio Vargas se aliasse aos nazistas, ao lado ali dos nazistas, dos fascistas, dos japoneses, na Segunda Guerra Mundial. Só que, segundo a história, tudo se dá ao fio assim da meada quando a Alemanha afunda alguns navios brasileiros que levavam alguns mantimentos ou mercadorias, e aí sim Getúlio de vez entra do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tanto que a gente tem a Guerra de Monte Castelo, que muitos brasileiros lutaram lá, entre outras batalhas que o Brasil sim entrou com soldados em territórios europeus lutando na guerra, tá? Não vem com essa história que o Brasil só mandou comidinha, não, porque não é assim que funciona, tá? Mas é interessante a gente saber que a gente quase se aliou do lado errado, né? Do lado perdedor na Segunda Guerra Mundial, e só não aconteceu isso por causa de uma aliança econômica que existia anteriormente com os Estados Unidos e posteriormente porque a Alemanha fundou alguns navios brasileiros ali na região da Europa. Em 1942, começam algumas manifestações de estudantes para que o Brasil lutasse contra o nazifascismo crescente na Europa. Então as manifestações eram que o Brasil se juntasse a outra aliança para combater o nazifascismo. A principal união nesse período era a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que justamente pedia isso, a entrada do Brasil do lado dos Estados Unidos e dos outros países para combater o nazifascismo. Só que isso foi ganhando cada vez mais força, mesmo que tentassem abafar e acabar com essas manifestações. Com o passar do tempo, houve manifestações aí contra o Estado Novo, pedindo a volta da democracia. Em 43 também teve o Manifesto dos Mineiros, que questionava a mesma coisa. E todas essas manifestações que iam crescendo cada vez mais, em 45 Getúlio Vargas põe fim à censura da imprensa, para tentar abrir as portas e recuperar um pouco de ar para ele respirar e tentar guiar aí o seu Estado Novo. E ele também, em 45, ele anistia presos políticos, né, exilados políticos, na verdade, que tinham sido expulsos do país, e reconvoca uma eleição a partir da Assembleia Constituinte. E quando acaba esse processo de censura e tem a ideia de uma nova eleição, volta aí com toda a força vários partidos políticos, entre eles PDT, PCdoB, entre outros. O PTB e o apoio, se eu não me engano, do Partido Comunista
eles vão começar a apoiar Vargas para ele ficar no poder nesse período novo eleitoral que existe. Que fica um período aí, um movimento, na verdade, conhecido como queremismo, que eles falavam, queremos Vargas, era um coro para que Vargas continuasse no poder. Contudo, a maioria dos outros partidos queriam que acabasse esse monopólio político. Então vai começar uma pressão para que Vargas renunciasse ao cargo da presidência. E como esse movimento contra o Vargas crescia cada vez mais, Vargas, para evitar mais problemas, ele se afasta ali em 1945, para ser mais preciso, em outubro de 1945. E aí, no momento em que Vargas se afasta, nós temos fim o Estado Novo da Era Vargas. Beleza? Galera, não dá para colocar tudo da Era Vargas em pauta aqui, senão eu vou fazer 3, 4, 5 vídeos de 50 minutos, se a gente trabalhar todas as coisas, a importância de todas as coisas. Isso aqui é um resumão bem feito para você aí que tem uma prova, um concurso ou alguma coisa do tipo. Espero ter ajudado vocês. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Valeu, um abraço, falou e tchau!